Fala pessoal, está começando mais um episódio do Legítimo Ruminante, o podcast que desbrava fronteiras, levando conhecimento para veterinários, zootecnistas e agrônomos aí no Brasil. E hoje nós estamos voltando, né, depois de um longo tempo aí sem postar muitos episódios, mas hoje a gente tem a primeira entrevista aí que está sendo lançada agora em 2023 e a gente tem o grande privilégio aí de entrevistar o Thiago Tomasi. Então, o Thiago é uma pessoa que eu sempre admirei bastante aí. Nesse último ano, a gente teve bastante contato, o Thiago ele trabalha como consultor técnico da Merck Animal Health, que seria semelhante à MSD no Brasil. E ele é um cara que sempre manjou muito sobre mastite e até hoje a gente, colega de trabalho, eu acabo contactando ele aí em vários momentos durante a semana aí, pedindo perguntas e conselhos aí sobre a questão da mastite. E aí eu falei com ele, falei assim, pô, Thiago, eu acho que você seria um cara ideal para participar do Legítimo Ruminante, a gente está querendo voltar ativo aí, entrevistar novas pessoas que têm uma bagagem forte para compartilhar com o pessoal do Brasil. Então eu convidei ele para gravar esse episódio e a gente vai focar na mastite, mas principalmente na parte de prevenção ali no período de transição, pré-parto, secagem e falar um pouquinho sobre o pós-parto. Mas eu acho que antes de mais nada, Thiago, bem-vindo aí ao Legítimo Ruminante. Muito obrigado pelo tempo aí, a dedicação de querer participar com a gente. E eu gostaria também, se você pudesse falar um pouco aí da sua história, desde a sua graduação e a sua carreira até você chegar aqui nos Estados Unidos. Boa tarde aqui, né? Não sei, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem não sei que momento o pessoal vai estar escutando ou assistindo isso aqui. Onde eu moro é boa tarde nesse momento, então queria iniciar dizendo que é um privilégio muito grande para mim, um prazer muito grande estar aqui participando desse podcast, né? Eu sou uma pessoa que acompanha o podcast desde o início e sempre foi uma intenção minha em poder participar desse podcast, porque eu acho que é uma atitude nobre que o Aquiles, que o Legítimo Ruminante leva para o pessoal no Brasil, porque a gente sabe que muito das tecnologias iniciam na Europa. Eu sei que muita tecnologia inicia no Brasil também, mas eu acho que esse caminho de ida e volta, enfim, de levar a informação para lá, é também algo bastante interessante. Então, para mim é um privilégio muito grande estar aqui. Agradeço demais o convite. Estou muito feliz com a oportunidade. Dando um pouco do meu background, né? Meu nome é Thiago Tomasi, eu sou natural do Rio Grande do Sul, no Brasil, uma cidade pequena chamada Veranópolis, e eu cresci numa fazenda leiteira, num ranchinho leiteiro muito pequeno no Brasil, que era dos meus avós lá. Eles desde sempre tiveram as vacas leiteiras e foi ali que eu tive meu primeiro contato com a produção leiteira, e talvez aí foi quando eu iniciei a minha paixão por essa área, que eu trabalho desde então. Então, depois, mais tarde na minha vida, eu fiz meu técnico agropecuária e tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos uma primeira vez para fazer um estágio prático, né, técnico aqui nos Estados Unidos, como parte do meu técnico em agropecuária. E eu morei 1 ano e meio aqui, trabalhando no setor primário mesmo, então tirando leite, inseminando vaca, trabalhando inclusive na lavoura. Então essa foi a minha primeira exposição internacional do ponto de vista de trabalhar com o setor agrícola. E aí foi uma faculdade, uma universidade para mim só ali. Eu aprendi muita coisa trabalhando numa fazenda maior do que era a fazenda dos meus avós. E isso me induziu a voltar para o Brasil e trabalhar nessa área ainda mais, né? Foi aí que eu me apaixonei mesmo, pela área, e aí voltei durante minha graduação inteira de veterinária, que foi feita na Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Todos os estágios, a maioria dos estágios que eu conduzi foi nessa área de produção leiteira, e mais especificamente na parte de qualidade do leite, né? Então trabalhei no SARL, no Conselho Brasileiro de Qualidade do Leite, enquanto no Brasil. Enquanto fazendo, né, a minha graduação. Depois disso, despertou interesse em mim em trabalhar na área acadêmica, na área de pesquisa, e isso me levou a fazer o mestrado na Universidade de São Paulo,
no campus de Pirassununga, onde eu trabalhei com o professor Marcos Veiga dos Santos, lá, que é bem conhecido na área de qualidade do leite no Brasil. E ele foi um dos meus mentores na minha vida lá, onde eu trabalhei com pesquisas relacionadas ao controle de mastite. Durante o meu mestrado, mais especificamente no controle de mastite subclínica causada por patógenos secundários. Isso me levou a fazer o doutorado, então parte do meu doutorado foi conduzida no Brasil, no laboratório Qualileite, do professor Marcos Veiga, e parte do meu doutorado foi conduzido no Quality Milk Production Services, da Universidade de Cornell, no estado de Nova York. E aí eu trabalhei mais especificamente com pesquisas epidemiológicas voltadas à mastite clínica. Após o meu doutorado, isso eu formei em 2017, no meu doutorado, trabalhei na USP por um ano como um pesquisador associado dentro do laboratório Qualileite, e nesse meio tempo recebi 2 convites para trabalhar, para retornar a Cornell e fazer um pós-doutorado. Acabei optando pelo laboratório do professor Rodrigo Bicalho, que então estava na Universidade de Cornell, e ali eu trabalhei com pesquisas também epidemiológicas voltadas ao controle e prevenção de doenças infecciosas em bovinos de leite. Aí eu trabalhei com pneumonia, otite, metrite e também mastite. Trabalhei durante 3 anos até surgir essa oportunidade de se juntar ao serviço técnico da Merck. Então, trabalho na Merck desde junho do ano passado, desde junho de 2021, e tem sido também um grande aprendizado e, ao mesmo tempo, fico feliz por poder estar contribuindo com a cadeia produtiva do leite dos Estados Unidos. E até é legal, Thiago, porque diferente de muitas pessoas, por exemplo, eu nunca tive experiência de trabalhar no Brasil, né, de ter o contato a campo lá. Então você tem essa sorte, né, essa experiência de ter passado pela pós-graduação no Brasil, depois você teve a oportunidade da pós-graduação aqui também, você acabou de trabalhando lá no Brasil, você teve muito contato no pós-doc com a parte de pesquisa, e hoje você está lidando aí com o pessoal no campo, então você acaba tendo todas as visões, né, que às vezes a gente acha uma coisa na academia, daí no campo é outra coisa e a linguagem não se comunica tão bem, né? Então, acho que vai ser muito legal para você compartilhar aí sua experiência, tendo que você tem essa visão ampla aí e talvez puxar o que seria mais interessante de cada um dos lados. E como hoje a gente vai focar, né, de mastite, de saúde da glândula mamária, eu acho que a gente podia começar, Thiago, talvez falando assim o porquê que é importante, por que hoje a gente fala tanto de mastite, não só hoje, né, 10 anos, 20 anos, 30 anos atrás, e eu garanto que daqui 30 anos a gente vai continuar falando de mastite, né? Por que ela é tão importante, quais são os impactos dela? Se você puder elaborar um pouquinho para a gente introduzir aí o assunto de hoje. Excelente, Aquiles. Eu acho que é uma excelente forma de começar a nossa conversa, falando, né, do porquê que nós devemos controlar a mastite, por que essa é uma doença importante. Eu acho que toda vez que a gente entende o porquê, tudo se torna mais fácil, mais claro para a gente trabalhar no futuro. E sem dúvida, a mastite é uma das doenças que mais afeta a bovinocultura leiteira e que mais impacta economicamente a bovinocultura leiteira, não só nos Estados Unidos, como no Brasil e no mundo inteiro. É uma doença que causa um grande impacto econômico na cadeia, muito pelo fato de que uma forma da mastite é uma forma mais difícil de identificar, né? Então, isso, e ao mesmo tempo, é a forma que pode causar as maiores perdas em termos de perda produtiva do rebanho, né? Então, é estimado hoje que ao redor do mundo, até uma publicação recente demonstrou isso, foi reportado nessa publicação que as perdas econômicas associadas com a mastite podem gerar de 20 a 30 bilhões de dólares ao ano ao redor do mundo. Então, só por esse dado a gente já consegue entender o tamanho do rombo que a mastite pode causar numa fazenda leiteira. E dentro dessas perdas, a principal é, como a gente falou, perda do potencial de produção da vaca, é o que a vaca vai deixar de produzir no futuro, né? Que muitas vezes é difícil de contabilizar. Perdas em relação à questão de tratamento e serviço médico veterinário, que às vezes é necessário, leite descartado, mão de obra extra e descarte dos animais, né? O custo com reposição de um animal que tu acaba descartando e outros custos indiretos que são difíceis de contabilizar, por exemplo,
o impacto da mastite na questão reprodutiva, que também é um custo grande que muitas vezes é difícil de contabilizar. Mas por esses dados já dá para entender que a mastite é sim uma doença importante, altamente prevalente, que custa muito para o produtor leiteiro. E muito legal que você trouxe essa questão da parte reprodutiva também, né? Que às vezes a gente pensa, a mastite vaca não produz leite, eu vou ter que descartar aquele leite e acabou ali. E na verdade, o efeito deletério, né? O prejuízo vai muito além, né? Então, agora, esses tempos atrás, o Eduardo Ribeiro, que é outro brasileiro que trabalha na Universidade de Guelph, ele estava compartilhando alguns dados sobre doenças uterinas e doenças não uterinas e o impacto na reprodução. E ficou muito claro que doenças não uterinas têm um impacto muito grande nessa tempo até a prenhez, né? E a gente sabe que isso é muito importante para a lucratividade do produtor, né? E também eu acho que outra coisa que a gente talvez poderia só mencionar, que não é minha área até, e eu nem tenho tanta bagagem para falar, mas é até a questão do processamento do leite depois, né? Da indústria de laticínios, de queijos, assim, não é muito a minha área, mas eu já me expus um pouco que você acaba diminuindo o rendimento daquela manipulação, daquele processamento do leite, né? Sem dúvida, Cris, não só na questão do rendimento industrial, que obviamente tu tem perdas aí associadas à redução de lactose, né, a redução de proteína verdadeira, né, que basicamente a maior parte da proteína que a gente tem interesse no leite é a caseína, né, então apesar de que a mastite tu não vê perda no questão da proteína bruta, tu reduz a proteína que tu quer, que é a caseína, e em contrapartida tu tem aumento de proteínas provenientes do sistema imunológico ou do sangue do animal, né, para combater aquela inflamação. Então, a redução da proteína que a gente quer para a produção de queijo, por exemplo, redução de gordura, e tem estudos também demonstrando que com o aumento da contagem de célula somática, tu reduz também a questão da palatabilidade do leite, o sabor do leite, né? Então, um grande exemplo que a gente costuma usar aqui, quando a gente compara o leite dos Estados Unidos com o leite do Brasil, sem generalizar, né? Mas, enfim, o sabor diferente que existe em um leite que tem uma contagem de célula somática abaixo de 100 mil células por ml, comparado com um leite com uma célula somática maior ou com uma contagem bacteriana maior. Você nota a diferença no sabor. Você tem prazer em tomar o leite cru, não o leite cru, mas assim o leite in natura, né? O leite pasteurizado, que é o caso aqui. Então, o impacto da mastite sobre a questão da qualidade do leite também é muito grande. Não, bom demais, então, Thiago. E assim, a gente veio falando do impacto da mastite e a gente acabou nem. Talvez seria interessante entrarmos nos diferentes tipos de mastite, né? A gente sabe que tem a mastite clínica, a mastite subclínica. Eu acho que talvez você poderia relembrar alguns conceitos e classificações e também da importância dos casos mais leves, mais severos e o que a gente pode fazer quanto a isso. Excelente, não, eu acho que é um bom tema para a gente abordar aqui, para a gente investir o nosso tempo. Então, a gente pode classificar a mastite assim de uma forma ampla de duas formas principais, quanto à forma de apresentação da mastite e quanto ao agente causador da doença, né? Então, quanto à forma da mastite, a gente pode classificar essa doença como mastite clínica ou mastite subclínica. No caso da mastite clínica, é quando a gente tem sinais evidentes, palpáveis, possíveis de ver a olho nu no animal, né? Então ela é clinicamente visível, ou seja, você vê a alteração das características do leite, você vê a alteração das características do ubre, a vaca muitas vezes tem um envolvimento sistêmico, e dentro da mastite clínica é comum a gente categorizar a mastite clínica em três graus de gravidade, né? Em três níveis de gravidade. Então, a mastite leve é quando a gente observa somente alterações das características do leite da vaca e nenhuma outra característica ou alteração física no animal. Então, a presença de grumos, a presença de coágulos, a alteração da cor do leite, mas o úbere apresenta-se de forma normal, assim como a vaca não tem nenhum efeito visível de forma sistêmica. A mastite moderada ou de grau 2 é a mastite onde você tem
a vaca tem, né, a alteração das características do leite, mas associado a isso também uma inflamação visível a nível de úbre, né? Então, tu vê um inchaço, tu vê nódulos no úbre, aumento da temperatura no quarto mamário que está afetado, e por fim, a mastite severa, né, ou a mastite grave, ou a mastite de grau 3, é a mastite onde que, além da sintomatologia que a gente acabou de falar, a vaca também apresenta sintomas sistêmicos, como a presença de febre, anorexia, desidratação, a vaca deita e não quer levantar, a vaca tem uma queda brusca na produção de leite, é óbvio, porque ela pode, em algumas situações, inclusive, estar num nível de septicemia. Essa é a mastite clínica. A mastite subclínica é quando a vaca tem a infecção intramamária, porém, essa infecção não é visível a olho nu. A gente não consegue identificar essa mastite a não ser que a gente faça testes específicos. Tem um teste que pode ser feito em nível de sala de ordenha, que é o de CMT, né, para identificação, e é um teste bem subjetivo, ou o teste de contagem de célula somática, ou o teste ouro, nesse caso, que é a identificação do patógeno por cultura microbiológica, né? Então, a gente não consegue ver essa mastite, mas ela está causando perdas de produção, perdas de qualidade do leite, enfim, e outros custos ou efeitos indiretos nos animais. Então, essa é a classificação da mastite quanto à forma de apresentação, clínica ou subclínica. Por outro lado, a gente pode classificar a mastite também quanto ao agente causador, entre mastite contagiosa e mastite ambiental. E nesse caso, o que diferencia uma forma da outra da mastite contagiosa ambiental é a fonte primária, o reservatório desse patógeno que causa a mastite. Então, se o reservatório do patógeno é o ambiente, a mastite normalmente é ambiental. Então, dentro desse grupo tem alguns determinados patógenos. E dentro da mastite contagiosa é a mastite que é transmitida de vaca a vaca, onde a fonte principal de infecção ou do patógeno é o úbre ou o teto de uma vaca infectada. Certo. E Thiago, até você comentou, eu acho que talvez você poderia dar sua opinião que nem tem muito sistema de ordenha que tem a questão da condutividade, né? A condutividade, ela ajuda também a detectar animais com mastite subclínica, com célula somática muito alta, sem sintomatologia clínica, ou ele fica mais acurado, vamos dizer, porque a minha exposição que eu tive, a experiência, foi que não era um sistema muito bom. Talvez aquela marca em particular, enfim, principalmente para célula somática, a turma não gostava muito. Qual que é a sua experiência quanto a isso? Assim, Aquiles, como qualquer outro teste de identificação, quando a gente está identificando, por exemplo, aumento de contágio de célula somática ou algo que leve à identificação da célula somática, que é o caso do teste de condutividade, na verdade, o teste de condutividade ele é identificado por meio, ele é baseado por meio de diferenças na carga elétrica do leite. Então, quando tu tem diferentes componentes no leite do que o normal, tem diferenças na carga elétrica, né? Então, tu tem mais produtos da inflamação, isso vai alterar a carga elétrica do leite, ali tu faz e pela extensão dessa diferença de carga elétrica, tu tem como fazer uma indicação subjetiva de quanto é a contagem de célula somática daquele animal. Mas tanto a condutividade elétrica, quanto o teste de célula somática, quanto o CMT, são testes indiretos para a identificação de uma infecção, correto? Então, a presença de inflamação nem sempre é o indicativo de infecção, apesar de que na mastite, a maioria das vezes, quando a gente vê um processo inflamatório na glândula mamária, a causa disso é um agente infeccioso. Então, quanto mais inflamação a glândula mamária tiver, mais fácil para o teste detectar. Então, de condutividade elétrica, de contagem de célula somática ou de CMT, quanto mais células somáticas tiver, quanto mais inflamação tiver na glândula mamária, mais fácil de identificar. Mas, assim, a melhor forma para identificar a presença ou a etiologia da mastite no seu rebanho é por meio da identificação da bactéria que está causando. Quais que são as bactérias mais prevalentes no seu rebanho? Então, existe uma subjetividade em todos os testes que indicam inflamação. E aí depende muito da experiência que cada
pessoa tem, ou até mesmo da qualidade de cada equipamento para a identificação mais precisa da presença de uma infecção. É um bom demais. Então, se quiser matar a charada, tem que fazer cultivo mesmo para você, pelo menos determinar qual que é o patógeno, entender o que está acontecendo no rebanho. E esses outros métodos é mais talvez para identificar alguns animais e oportunidades para tratamento. Talvez seria isso? Exatamente. O que a gente procura, na verdade, é ter alguma ferramenta para apontar quais são os animais que estão em risco de ter uma infecção intramamária, seja ela por patógeno ah, ambiental, patógeno contagioso, enfim, isso é um indicativo para dizer essa vaca está com alguma coisa, ela está com uma inflamação da glândula mamária. Agora, se esse é um problema ou um problema prevalente na fazenda, é preciso fazer uma investigação mais apurada para saber contra o que a gente está brigando, né? Então, enfim, identificar o patógeno, porque existem diferenças na forma de controlar a mastite de acordo com o patógeno que está causando a maioria dos casos de mastite no rebanho. Não, bom demais, Thiago. E acho que talvez acompanhando o raciocínio que você vem falando dos diferentes patógenos, e que é uma forma de a gente identificar, né, a mastite, e eu acho que principalmente essa questão do patógeno é importante para você determinar seu plano de ação. Por exemplo, você pode ter lá um caso, um rebanho com célula somática de 500 mil, então bastante casos clínicos também, mas pode ser de uma origem ambiental ou de uma origem contagiosa, e talvez a sua estratégia de lidar com aquilo vai mudar. Então, você poderia abordar, talvez, quais são os principais? Eu sei que são bastantes patógenos, mas quais são os principais e aonde que eles se enquadram, se é mais ambiental, se é mais contagioso, só para a gente abordar esse aspecto também da mastite? Com certeza, Aquiles. Eu acho que, assim, tem uma publicação que diz que já foram identificados mais de 140 patógenos em casos de mastite em vaca, 140 espécies de bactérias causadoras de mastite. Então, existe uma abrangência, um leque muito grande de potenciais patógenos que causam mastite. Mas se tu pegar um apanhado da revisão da literatura, você vai ver que a maioria vai cair em menos de 10 espécies que causam mastite. Então, dentro de 10 espécies. Então, dentro dessas principais espécies, a gente tem os patógenos primários e os patógenos secundários. O que diferencia os patógenos primários dos patógenos secundários é o quanto de prejuízo uma infecção por aquele determinado micro-organismo pode causar no rebanho, né? Então, dentre os patógenos, assim, dentre os prejuízos principais estão o potencial em causar mastite clínica, né? O potencial em causar altas reduções na produção e em reduzir a qualidade do leite do animal. E, obviamente, né, o potencial de acabar matando o animal em decorrência da infecção. Então, dentre os principais patógenos primários, a gente pode destacar uh, os principais patógenos contagiosos, né, que dentre eles Staphylococcus aureus, Streptococcus agalacti, Micoplasma, talvez os principais patógenos primários contagiosos aí. Então, dentro desses, esses são todos patógenos gram-positivos. Além disso, temos os Streptococcus ambientais, né? Então, dentro dessa classe se enquadram principalmente Streptococcus ubris e Streptococcus dysgalacti, que são Streptococcus ambientais diferentes de Streptococcus agalacti, que é um patógeno estritamente contagioso e que tem a glândula mamária como único. Tem alguns estudos que demonstram que não é o único, mas sim o principal, a principal fonte, o principal reservatório, e os coliformes, né? Então, dentro dos coliformes são as bactérias que têm como origem as fezes das vacas. Então, dentro desse grupo, a gente pode destacar os principais como Escherichia coli e Klebsiella. Então, esses são os principais patógenos primários da mastite. Dentre os patógenos secundários, são os patógenos que são frequentes, porém não causam grandes perdas em termos de produção, em ocorrência de mastite clínica ou aumento da contagem de células somáticas. Então, dentre esses, os principais são as diversas espécies de Staphylococcus coagulase negativa e Corynebacterium. E aí, o principal dentro desse, talvez o Corynebacterium bovis. E até eu acho que é importante que
dentro desses antibióticos, às vezes você olha o sinal clínico ou o caso daquele rebanho e você não sabe onde é que está o problema. Então, você fazendo o cultivo, você consegue talvez identificar, né? É de origem ambiental, eu preciso focar no barracão dos animais, no manejo de limpeza da ordenha, da entrada. Ou se é algo mais contagioso, talvez ficar focado mais dentro da ordenha. E até também para a questão de descarte de animais, né? Que nem, acho que Staphylococcus aureus é o mais difícil de tratar, né? A gente não tem muitos antibióticos que cobrem, e até ele se esconde dentro da glândula mamária, né? Eu lembro você me explicando uma vez que ele é das bactérias que acaba se escondendo. Então, se você não pegar muito no início da infecção, a sua oportunidade de cura é muito baixa. Então, você fazendo o cultivo, você consegue, não, beleza, o meu problema hoje é Klebsiella. Então, eu preciso olhar minha cama, meu manejo de cama, e dá talvez para fazer o tratamento. Ou a Staphylococcus aureus, qual que é a incidência? Talvez eu tenha que descartar os animais, talvez eu tenha que separar um lote, e aí você abordar o problema para você tentar melhorar a qualidade do leite daquela propriedade, né? Mas, Thiago, a gente acabou, acho que cobrimos aí, então, o leque inicial da mastite, né? Acho que a gente falou um pouquinho da importância, quais são os principais tipos, mas uma coisa que eu acho que é mais que certa, e talvez você pode concordar comigo, ou talvez não concordar comigo, a gente tem que trabalhar na prevenção, né? Assim, claro que quando você tem um caso agudo, você toma algumas atitudes, mas essas atitudes, na verdade, são tratamentos preventivos para você evitar a ocorrência desses casos clínicos de doença e o aumento da célula somática. Então, eu acho que vamos tentar focar no período de transição, só para ser um pouquinho mais focado, né, para não tomar muito tempo também. E eu acho também porque é o período onde tem a maior probabilidade de ter casos de mastite, né? Então, acho que vamos iniciar ali no pré-parto, né? Quando você vai fazer a secagem da vaca, né? Por que é importante o protocolo de secagem? Algumas sugestões, talvez até você pode comentar algumas oportunidades, né? Não vamos botar erros, vamos botar oportunidades de melhoras que você observa no campo no dia a dia, aqui nos Estados Unidos, que a gente acha às vezes que está tudo perfeito, está tudo indo muito bem, mas a gente vê que tem muitas oportunidades para a gente mudar um pouquinho o protocolo e melhorar. Acho que vamos começar pelo protocolo de secagem e depois a gente pode falar de algumas outras estratégias. Sem dúvida. Aquele só, eu acho que tu tocou num ponto importante, que é a questão da prevenção, né? Então, e eu não podia concordar mais contigo em relação a isso. Acho que toda vez que a gente encontra um problema de mastite num rebanho, se tu é chamado para resolver um problema quando o incêndio já está ocorrendo. Então, normalmente o que a gente faz nesse tipo de situação é apagar o incêndio primeiramente e depois investir em questões de prevenção. Então, eu concordo plenamente contigo. Prevenção é a chave não só para mastite, mas para qualquer outra doença infecciosa. E isso leva a esse próximo tópico que a gente vai conversar, que é o período seco, o período de secagem, o ato de fazer a secagem na vaca, né? O período seco, como tu sabe muito bem, é um período de extrema importância para o animal, né? Então, para restabelecimento daquele tecido secretor da vaca durante o período seco. Tem diversos estudos demonstrando que se você obedece um período seco adequado no animal, a tendência dele produzir mais leite na lactação futura ou manter a produção dentro do que a gente espera é maior do que não fazer um período seco ou fazer um período seco extremamente curto. Então, é um período de extrema importância fisiológica para o animal, né? Isso acho que todo mundo concorda em relação a isso. Agora, o momento da secagem, ou o momento que envolve aquele período importante, essa prática de manejo importante, ela engloba diferentes práticas de manejo, né? A gente pode botar assim. É o momento em que a gente tem a oportunidade de fazer a vacinação do animal para determinadas doenças, inclusive vacinação da vaca, visando fortificar o colostro dessa vaca, né, para o bezerro que vai vir a nascer aí dentro de 45, 60 dias. Então, essa é uma oportunidade para isso. Inclusive, fazer um protocolo adequado de vacinação para prevenção de mastite causada por coliformes, mais especificamente por E. coli, né? Então, tem diversos produtos ou diversas marcas de vacina utilizadas para fazer a vacina J5, né? Para fazer que são normalmente administradas no período seco do animal, e obviamente para fazer o tratamento com antibiótico
E, mais recentemente, a gente pode dizer que não é mais tão recente, mas continua sendo uma técnica mais recente em comparação com outras dessas outras práticas que a gente falou, que é o uso de selante de teto, né? Então, tudo isso é administrado durante esse período, é feito durante esse período e tem extrema relevância para a saúde futura desse animal. Assim, parte do que a gente faz aqui, tu sabe muito bem disso, que a gente tem trabalhado junto, inclusive em algumas fazendas, é ir para a fazenda, e eu acho que essa é uma das limitações que a gente encontra, é ir na fazenda e explicar para o funcionário a importância desse período, a importância dessas práticas de manejo que a gente atua aí. E aí a gente sabe que aqui a maioria da mão de obra em fazendas são pessoas vindas de países da América Central, eles falam espanhol, enquanto que os gerentes da fazenda, o dono da fazenda, são pessoas americanas e tem essa barreira na questão da linguagem. Então, muitas vezes tem esse déficit em transmitir para o funcionário o porquê eles estão fazendo aquilo. Tem essa limitação, né? Por que é importante fazer isso, esse procedimento de secagem de uma maneira correta? Então, eu acho que esse é um ponto importante. Inclusive, em várias fazendas no Brasil, as pessoas fazem isso como protocolo, mas não entendem realmente a importância disso, né? Então, tudo isso é de extrema importância nesse período. E até o período seco, né, é muito chave, né? E assim, vou até sair um pouquinho do aspecto mastite, mas só para e acho que isso que me fascina tanto a bovinocultura de leite, né? No período seco, você pode ter uma grande oportunidade também para manejar a condição corporal da vaca. Ou seja, se você acabar secando essa vaca por 90 dias, é muito provável que ela vai pegar muita condição corporal e ela vai acabar tendo um parto de estresse, vai ter cetose depois do pós-parto. Enfim, e isso acaba sendo muito importante de você definir qual que é o tempo que você precisa, o tempo mínimo, para que esse animal tenha a oportunidade de evoluir a glândula mamária e desenvolver a mamogênese, como é que fala? Substituir todas aquelas células velhas por células novas, mas ao mesmo tempo você não quer também fazer algo muito longo, e isso, em algum contato com algumas pessoas no Brasil, tem algumas vacas que caem a produção, a pessoa quer secar o quanto antes, porque já não está pagando as contas, só que às vezes você acaba secando com 90 dias, 100 dias, e isso se torna um problema. Então, acho que você comentou até de 45 a 60 dias, normalmente o que a gente procura, até porque aquela vaca vai ter uma taxa metabólica muito mais baixa e ela fica muito propensa a ganhar peso, né? Mas, desculpa, eu fui um pouquinho fora do Não, isso. tópico, Não, mas eu não estava é fora do pensando sobre tópico. isso. Eu acho que tudo isso tá envolvido, né, Aquiles? Tá falando de um animal, uma vaca de leite, e isso é um ponto importantíssimo, até porque uma vaca que desenvolve cetose nos primeiros dias, nas primeiras 2 semanas de lactação, é uma vaca que vai estar um risco muito maior de adquirir infecção intramamária também. Então, tudo está conectado, tudo está relacionado. Acho que tu Exatamente. levantou um ponto muito importante. Exatamente. E até você comentou muito sobre a importância de comunicar, né, com as pessoas que fazem a rotina na fazenda, né? Então, por que ele usa aquele antibiótico? Por que é importante a higiene durante aquele procedimento de secagem? Será que você poderia comentar, Thiago, qual que você acha o principal motivo por que a gente pode usar pode ou deveria utilizar o antibiótico durante secagem? E talvez também comentar sobre os principais patógenos que ocorrem após, porque eu acho que antes você estava comentando sobre os diferentes patógenos, né, Staphylococcus, Strep, e talvez qual que é o tipo de patógeno que seria o maior risco para a vaca se contaminar após a secagem. Então, que às vezes a gente fala de antibióticos de amplo espectro, talvez antibióticos seletivos para gram positivo. Então, eu acho que isso talvez é um ponto que, se você puder esclarecer e fazer alguns comentários, eu acho que seria legal. Não, sem dúvida. Bom, o que eu procuro sempre abordar quando eu estou fazendo esse contato com pessoas que estão fazendo o procedimento de secagem e fazer eles entender o porquê estão fazendo aquilo, é que tem 2 motivos pelo qual a gente seca a vaca, né, principalmente. Um deles, e o principal, no meu ponto de vista, é tratar infecções que estão ocorrendo naquele momento.
infecções intercorrentes, ou seja, é a única oportunidade que muitos rebanhos têm de tratar casos subclínicos de mastite. Nem todo rebanho faz teste leiteiro todo mês e não utilizam CMT de uma forma regular. Então, talvez o período seco seja o único momento em que se tem a oportunidade de tratar infecções subclínicas intercorrentes. Porque a mastite clínica, a gente já conversou sobre isso, a gente identifica, trata e reza para que a vaca se cure daquela infecção intramamária. No caso da mastite subclínica, a gente não vê alterações no leite e talvez ali no período seco ou na secagem a única oportunidade que a gente tem para tratar aquela infecção que está ocorrendo no animal. Então, esse é um ponto importantíssimo. Então, um dos motivos principais, tratar infecções. O outro ponto é prevenir infecções de ocorrer, principalmente infecções que possam e venham a ocorrer aí nas primeiras 2 semanas pós-secagem. Apesar de os antibióticos eles terem uma concentração maior do princípio ativo, né, já está bem publicado, já está bem conhecido que aquele produto não vai proteger a vaca durante o período seco. É o manejo que a gente tem com esse animal após a secagem e também o uso de selantes que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas então esses são os dois principais motivos. A gente quer tratar infecções e a gente quer prevenir infecções. Mais de 95% das infecções intramamárias subclínicas que essa vaca vai ter no período seco, na secagem, no momento da secagem, desculpa, vão ser causadas por bactérias gram-positivas. Dentre as bactérias gram-positivas, Streptococcus ambientais, espécies de Staphylococcus, Staphylococcus aureus, muitas vezes Streptococcus agalacti. Essas são as bactérias gram-positivas que vão estar causando infecção no momento da secagem, que muitas vezes a vaca não tem nenhum episódio de mastite clínica ou um episódio de mastite clínica mal curado, e aí é o momento que a gente vai ter de tratar aquela infecção. Né? Então, mais de 95% vão ser causados por bactérias gram-positivas. Menos de 5, 3% podem ser causadas por bactérias gram-negativas. Tem publicações demonstrando que existem algumas espécies específicas de E. coli, ou, por exemplo, até de Klebsiella, que são mais adaptadas à glândula mamária, que podem causar casos subclínicos. Mas isso é extremamente raro. Então, muitas vezes a gente pensa, preciso tratar a vaca no período seco estritamente com um antibiótico de amplo espectro. Na verdade, um antibiótico efetivo, de baixa resistência e que é de curto espectro, né, que atua principalmente contra bactérias gram-positivas, é o suficiente no período da secagem, desde que a gente faça um procedimento de secagem adequado. Então, uma outra coisa que eu costumo falar, e a gente pode elaborar mais sobre isso, é o fato de que eu sempre, dentro do porquê é importante fazer isso de forma adequada, e é algo simples, mas que normalmente quando eu falo, as pessoas arregalam o olho, eu falo, e que eles muitas vezes não pensam, puta, isso é verdade. É o fato de que a única maneira de que uma bactéria pode entrar na glândula mamária e causar infecção é pelo aquele pequenino canal que está na ponta do teto, que é o canal do teto. Essa é a única forma que a bactéria vai causar uma mastite no animal. Então, o procedimento de limpeza e asepsia do teto antes da administração do antibiótico é de extrema importância para evitar que a gente infunda dentro da glândula mamária um patógeno que não estava aí anteriormente, que muitas vezes o antibiótico não vai ser suficiente para tratar aquela infecção naquele momento. Não, é muito bom, Thiago. Acho que você é super pertinente todos os comentários. E eu queria apenas adicionar uma coisa que eu sempre gosto na verdade, lembrar assim, o pessoal na fazenda de a vaca de leite em lactação, né? Ela está nessa rotina. Todo dia ela vai lá para a ordenha 2, 3 vezes. E quando ela vai para a ordenha, faz o pré-dipping, faz toda a limpeza pós-dipping e tira todo aquele leite. Ou seja, ela passa por um ciclo de limpeza, contato com desinfetantes, oportunidades para limpar e combater essas bactérias pelo menos 2 ou 3 vezes ao dia. Quando a gente faz a secagem, no dia seguinte essa vaca não vai para a ordenha. Ou seja, ela vai ter aquele leite retido que tem estratégias para a gente tentar diminuir a produção, né, perto da secagem, mas vai ter um pouco de leite. É um meio de cultivo excelente para a bactéria.
e você não vai ter mais aquela rotina de limpeza, de usar iodo ou qualquer produto que você está usando. Então, aquele procedimento de secagem, você tem que ser mais atencioso, mais do que até a sua rotina de ordenha, porque se você contaminar ali, no dia seguinte você não vai ter uma oportunidade de limpar e talvez você possa ter uma grande oportunidade de causar uma infecção intramamária, né? Então, só esse pequeno adendo aí Não, que eu gostaria de... excelente, excelente ponto de vista, porque e é realmente isso, sabe? E outra, dentro daqueles 305, 350, muitas vezes, dias em que a vaca esteve produtiva, essa é uma prática de manejo que a gente vai fazer durante a lactação inteira daquele animal. Então, é de extrema importância que a gente faça isso de uma maneira adequada, porque existem outros micro-organismos não bacterianos, por exemplo, ah, leveduras ou prototeca ou fungos que podem ser infundidos na glândula mamária quando o procedimento de secagem não é adequado, que não vão ser responsivos ao antimicrobiano, ao antibiótico que está usando. Então, tu pode estar causando um problema ainda maior, tentando resolver um outro problema que não era tão grave. Então, a Exato. limpeza da ponta do teto é extremamente importante antes de a gente infundir qualquer coisa naquele canal do teto. Então, continuar utilizando um pré-dipping antes da secagem, limpar bem o teto, tirar todo o excesso de matéria orgânica, limpar muito bem limpado com gás e a ponta do teto da vaca, até aquela gás ficar branca, extremamente limpa, antes de a gente infundir o antibiótico, da gente introduzir a cânula do antibiótico dentro da glândula mamária. Isso é de extrema importância nesse procedimento. Não, bom demais, Thiago. E eu acho que você acabou comentando ali que uma das principais motivos, né, que a gente faz o uso de antibiótico na secagem, que é uma oportunidade de tratar alguns casos, talvez subclínicos, que está com uma célula somática alta, então você acaba limpando essa vaca para a próxima lactação. E eu acho que, porque isso é um dos motivos, o pessoal no meio acadêmico, né, acabou pensando, pô, se eu tenho um animal que é sadio, que sempre foi sadio, nunca teve casos clínicos, faz um teste antes da secagem e a célula somática está muito baixa, eles acabam optando por não fazer o uso de antibiótico, né? Então você poderia talvez comentar um pouquinho sobre o tratamento seletivo, né? O uso seletivo de antibiótico na secagem, da onde que veio, como que a turma está usando, qual a sua perspectiva sobre isso também? Não, excelente. Esse é um grande ponto também. Excelente tópico para a gente conversar aqui de uma forma breve. Só isso certamente daria um Um episódio do episódio. podcast em que a gente falar sobre procedimentos seletivos de uso de antibióticos, né? Então, a secagem seletiva, eu acho que ela surgiu a partir de uma melhora na aplicação da aplicação da prática de tratamento seletivo de mastite clínica. Então, foi possível observar que se pode fazer um tratamento seletivo de mastite clínica. Isso é um tema para outro momento, mas enfim, é possível selecionar alguns animais a receber, alguns casos a receber antibiótico, dependendo do patógeno, dependendo da presença do patógeno, sim ou não, naquele momento. No momento da secagem, nem todos os animais vão estar com uma infecção intramamária. Então, a gente falou que um dos principais motivos para a gente fazer uma secagem é tratar infecções intercorrentes. Nem todos os animais vão estar com uma infecção intramamária. Em fazendas com um bom manejo de controle de mastite, eu diria que vão ter aí 20% dos quartos mamários, menos de 20% dos quartos mamários, menos de 30% muitas vezes, vamos ser um pouco mais conservativo aqui, eles vão estar com uma infecção intercorrente e esses são os quartos que vão se beneficiar do uso de antibiótico, né? Então, hoje é crescente a adoção de protocolos seletivos de secagem de vaca. Primeiro ponto, não é para toda fazenda. Isso é fato e não é algo que pode ser implementado em toda fazenda, porque tem alguns critérios que tem que ser levado em consideração. Por exemplo, se a fazenda tem histórico de patógeno contagioso, por exemplo, Streptococcus agalacti, não é uma fazenda elegível para isso. Infecções por Staphylococcus aureus tem que estar muito bem controlada, tem que ser uma fazenda com baixa contagem de célula somática, tem que ter uma fazenda com um bom manejo de ambiente de período seco e inclusive de ambiente de período de lactação do animal.
Tem que ser uma fazenda que tenha uma boa saúde ou integridade física dos tetos das vacas, né? Porque a gente sabe que a hiperkeratose é uma porta aberta para a entrada de bactérias. Então, primeiro ponto, nem toda fazenda é elegível para adoção de um protocolo de secagem seletiva. Em fazendas que podem adotar esse programa de forma segura, que é o oposto do que a gente acabou de falar, elas se beneficiam muito do programa, podendo reduzir, inclusive, o uso de antibiótico em 60%, 60%, 70%. Então, nesses casos em específico, qual que é a forma de identificação desses animais para secagem seletiva? Normalmente se utiliza o histórico de contagem de célula somática do animal, né? Então, normalmente, animais com célula somática inferior a 200 mil células por ml é o que seria mais adequado e que não tiveram mais do que um caso de mastite clínica durante a lactação. Então, esses são os animais que seriam elegíveis. E, claro, existem sistemas de secagem seletiva que são baseados em resultados de cultura microbiológica. Então, é coletada a amostra antes da secagem. Se aquele quarto mamário ele estiver livre de infecção, essa vaca ela for uma vaca de baixa célula somática, uma vaca com boa integridade física no úbre e uma vaca que não tenha tido mais do que um episódio de mastite clínica, uh, aquela vaca não, ela é elegível a não receber antibiótico. Muitas vezes essa seleção pode ser feita em nível de quarto mamário, mas aí sim é dependente da cultura. Se for dependente de célula somática e casos de mastite clínica, inclusive no Dairy Comp aqui nos Estados Unidos existe um módulo específico do Dairy Comp para secagem seletiva com base nesses critérios. Então você faz a seleção dos animais para receberem antibiótico ou não. Um ponto que eu sempre ressalvo, que acho que é de extrema importância, é de que se você não for administrar antibiótico na secagem da vaca, o uso de selante é uma regra. Ou seja, a gente não vai estar tratando a infecção, mas a gente vai estar introduzindo algo no teto da vaca para servir como barreira, né, a uma inflamação, uma potencial infecção que possa ocorrer durante o período seco. Assim, 100% que você falou é extremamente preciso e acho que o que muita gente pensa, assim, acho que todo mundo estaria bem de acordo com você. E eu também acho interessante que, mesmo que não é para toda fazenda, tem um pequeno grupo de fazenda que talvez se beneficiaria, que nem você começou, você pode chegar até 60% de redução ali do uso de antibióticos, mas você pode brincar ali naquele, né? Então tem fazendas que faz 10% das vacas não recebem antibiótico, ou 15%, 20%. Então você pode ser um pouquinho mais conservador, mas ao mesmo tempo você também reduzir um pouco de uso de antibióticos, e tem vários motivos por que isso seria interessante, além do economizar o antibiótico, mas também talvez diminuir a pressão naquele rebanho sobre resistência antimicrobiana, né, que isso eu acho que algo que a gente sempre acaba comentando na atualidade, mas é legal que o produtor acaba tendo essa flexibilidade de quão agressivo ele quer ser na seleção dos animais que não vão receber o antibiótico, né? Eu acho que a gente está caminhando para isso. Se a gente tirar alguns países da Europa como referência, por exemplo, a Dinamarca, a Holanda, se eu não me engano, hoje em dia tu não pode mais utilizar antibiótico que não seja justificado. Ou seja, usar antibiótico em todas as vacas sem ter um teste prévio não é mais permitido nesses países. Ou seja, tu só pode usar antibiótico nas vacas em que ou nos casos que vão se beneficiar disso. Então, a secagem seletiva em determinados países europeus já é uma realidade. Por pressão pública, é possível imaginar que em um futuro a gente tenha que fazer isso em qualquer lugar do mundo. Hoje, nos Estados Unidos, a gente não tem essa regra, no Brasil, a gente não tem essa regra, não tem essa lei, né, que exige isso, mas não dá para descartar que isso possa vir a ocorrer. Então, a gente usar os antibióticos de uma maneira mais sensata, de uma maneira mais adequada, assim, do ponto de vista de não estar usando onde não é necessário, eu acho que traz benefícios para a fazenda. Mas, por Com outro certeza. lado, fazendas que utilizam protocolos seletivos de mastite, protocolos seletivos de secagem,
são fazendas que precisam estar sempre mais alerta do que as outras fazendas, ou seja, você tem que monitorar de uma forma muito bem adequada o que está acontecendo com essas vacas no pós-parto, porque se eventualmente a gente não está usando antibiótico na secagem, não está controlando adequadamente os patógenos que estão aí, você pode estar introduzindo um problema daqui a pouco na fazenda que vai ser muito difícil de ser resolvido. E tem que levar em consideração também toda a questão de ambiente dos animais, qualidade das forragens que está dando, a questão nutricional, estresse térmico, tem ventilação, tem aspersores, tudo isso acaba aumentando, né, o risco de desenvolver casos de mastite, e daí você acaba sendo um pouco mais agressivo, ou tendo que ser um pouco mais agressivo no uso de antibiótico. Mas uma coisa que você comentou, Thiago, que você realmente sugere a questão do selante, né? Nesses casos, quando você faz a terapia seletiva. Então, vamos tentar dar um passo atrás e por que o uso do selante, né? Por que isso é importante? Por que isso é uma forma também de tentar prevenir os casos de mastite, né? Sem dúvida. O selante ele foi desenvolvido para servir como uma barreira física à entrada de bactérias na glândula mamária no período seco, durante o período seco como um todo, né? Então, a gente sabe que alguns animais podem levar aí 20 até 30 dias para que o tampão de queratina, que é essa defesa fisiológica que a vaca tem para selar o teto e prevenir que bactérias presentes no ambiente possam entrar na glândula mamária, algumas vacas elas têm deficiência para desenvolver isso. E, inclusive, algumas vacas hoje em dia, elas são secadas com produção de leite próximo a 30 quilos de leite por dia, 35 litros de leite por dia. Isso não é difícil de encontrar aqui em fazendas que a gente roda aqui nos Estados Unidos. Então, essas estratégias de redução de produção de leite que você falou é extremamente importante. E o selante de teto, ele serviu. Vamos dar um passo atrás. Existem dois tipos principais de selante de teto: o selante externo e o selante interno, né? O selante externo ele forma uma película externa no teto da vaca, mas esse selante não permanece no teto da vaca por um período muito longo. Por outro lado, o selante interno de teto ele vai servir como uma barreira física, né, na cisterna do teto da vaca para impedir que infecções uh, entrem, que ocorram na glândula mamária por patógenos oportunistas que são patógenos ambientais. Então, para isso que foi desenvolvido o selante interno de teto. Diversos estudos foram realizados com selantes internos de teto. Eu, inclusive, desenvolvi um no Brasil, avaliando na época o produto da MSD, que estava sendo lançado no Brasil. E esse estudo que eu desenvolvi, assim como outros estudos que a gente observa aqui nos Estados Unidos, e em qualquer parte do mundo, é que o uso de selante de teto reduz o risco de novas infecções durante o período seco, né, por servir como uma barreira ali física, e também reduz a incidência de mastite clínica nos primeiros 30 dias em lactação. Esses casos de mastite clínica que ocorrem durante esses primeiros 30 dias em lactação, normalmente são infecções que foram adquiridas durante o período seco. Uma boa parte delas, nem todas. Mas, enfim, então o selante de teto é extremamente importante para prevenir infecções. Não tem efeito nenhum antimicrobiano. Até hoje não tem nenhum produto ou um selante de teto com um potencial antimicrobiano, não que eu saiba, talvez tenha em outras partes do mundo, mas até onde eu sei no Brasil e aqui nos Estados Unidos ainda não tem. Então, o único motivo pelo qual a gente utiliza selante interno de teto é para prevenções de infecções durante o período seco. Por isso eu sempre enfatizo que é extremamente importante. Se você não está utilizando antibiótico na secagem da vaca naquele momento, que apesar de que a gente utiliza para o tratamento de infecções intercorrentes, ele pode ter um efeito nesse período inicial do período seco, enquanto a glândula mamária ainda está engurgitada. O selante de teto ele tem uma função de impedir, então, que patógenos oportunistas possam causar mastite durante essa fase, principalmente fase inicial do período seco. Não, bom demais. E eu acho até que o selante de teto, né, diferente dos antibióticos, todos os produtos é praticamente o mesmo princípio ativo, né? Então não muda nada de marca A para marca B. O produto que a gente usa aqui nos Estados Unidos ou que usa no Brasil é exatamente a mesma coisa. Talvez o método de produção seja um pouco diferente, mas é o mesmo produto.
e funciona muito bem, mas eu acho que, levando em consideração tudo aquilo que a gente comentou, né, a questão da limpeza, quando você vai fazer a inserção dos produtos, né, se você jogar uma bactéria lá para dentro, como você comentou antes, aquela extremidade do teto é o único lugar que você pode ter a entrada de uma bactéria para causar uma infecção. Então, se você não faz a higiene correta, ou você pega um tubo que está sujo, ou a ponta do tubo é muito longa, né, e está contaminado, você acaba inserindo, aquele selante fecha o teto, né, e aquela bactéria está lá dentro e acaba tendo a oportunidade perfeita para causar uma infecção. Então, higiene acaba sempre sendo chave, né, nesse protocolo de secagem. E acho que uma coisa, talvez, Thiago, que seria também importante compartilhar assim para o pessoal que usa ou que gostaria de usar selante é aquela questão depois do parto, né? Então, como o selante ele forma um coágulo, né? Vamos dizer assim, é muito importante você acabar tirando bem os primeiros jatos ali nas primeiras ordenhas, porque senão ele pode ter um pouquinho de resíduo e esse resíduo ele pode causar problemas na tubulação, no tanque. Então, muito importante para as fazendas que fazem uso de selante do teto ter um protocolo vamos dizer, bem estabelecido para tentar remover o máximo, né? Então a gente recomenda aí pelo menos 10 jatos, né, para tirar bem ali, principalmente nas primeiras ordenhas, para você evitar que tenha problema de formar placas, né, no sistema de tubulação e do tanque do leite. Exatamente, e não só na primeira ordenha, a gente é importante enfatizar que a gente precisa eliminar esses primeiros jatos. Como tu falou muito bem, talvez eliminar aí de 10 a 15 primeiros jatos na primeira ordenha, você vai tirar a maior parte desse selante que ficou ali na glândula mamária, no teto da vaca, que é onde a gente realmente quer que o selante permaneça. Existe o risco de alguma parte desse selante subir um pouco mais para camadas mais superiores da glândula mamária. Por isso que nos primeiros dias é sempre importante fazer uma boa eliminação dos jatos para que a gente possa eliminar todo esse selante que foi infundido na glândula mamária da vaca. Mas assim, é um produto que realmente funciona, é um produto que reduz novas infecções durante o período seco e que reduz a ocorrência de mastite clínica no pós-parto. Então, para fazendas que utilizam de forma adequada, é uma excelente ferramenta para prevenção Funciona e muito. controle de mastite. É uma ferramenta que não é muito cara, né? Que como virou algo que a maioria das companhias farmacêuticas tem, então o custo Bem é um disponível custo hoje. bastante acessível e disponível. Pô, então, Thiago, a gente falou do protocolo de secagem de forma geral, a importância, uso de antibiótico, uso de antibiótico seletivo, damos uma pincelada ali, né, de leve, e agora a gente falou do selante. E eu acho que você comentou durante uma das suas falas ali um pouco sobre a vacinação, né? Então, a gente pode usar hoje vacinação para Escherichia coli, que tem a J5. Então, poderia comentar um pouco mais sobre quando que a gente usa e talvez também pequenos detalhes que são importantes durante a vacinação para você prevenir mastite, principalmente no pós-parto imediato ali, né? Então, nos primeiros 60, 100 dias. Sem dúvida. Bom, a vacinação é uma das formas de prevenção e eu sou suspeito em dizer, até porque trabalho hoje por uma companhia que comercializa vacina, mas acredito muito na vacinação, em preparar o sistema imunológico do animal, ou inclusive da gente, para enfrentar determinadas potenciais infecções que venham a ocorrer. A glândula mamária da vaca é um órgão que é desafiado em grande escala, a gente sabe disso, mas por outro lado, a gente não existe uma vacina que a gente possa dizer que vá prevenir todos os casos de mastite nos animais. Então, existem diferentes tipos de vacina. Eu acho que no Brasil hoje tem uma vacina que é comercializada para prevenir infecções por Staphylococcus aureus, tem outra vacina que foi desenvolvida para prevenção de mastite causada por Streptococcus ubris. Aqui nos Estados Unidos tem duas vacinas que são utilizadas com o propósito de prevenir mastite. Uma é para prevenir Klebsiella, que é uma vacina comercial, e outra, e mais comum, que está no mercado aí há mais de 50 anos, que é a vacina J5, né, que ela utiliza um antígeno específico de uma cepa rugosa de Escherichia coli, né? Então, essa vacina é uma vacina muito comum, ela é utilizada
diversos países do mundo. Nos Estados Unidos ela é usada de forma bastante frequente, assim como no Brasil existem diversas companhias que comercializam essa vacina, né? E o importante, bom, falando um pouco dessa vacina, existem estudos demonstrando que essa vacina J5, né, ela tem um efeito para prevenir infecções, que teve um efeito preventivo contra infecções causadas por coliformes, mas a maior parte da literatura demonstra que essa vacina ela é eficiente para reduzir a gravidade da infecção. Ela não previne em grande escala infecções de acontecer. Mas animais que são vacinados com a vacina J5, no nosso caso aqui da nossa empresa é a Bovilis J5, né? Tem outras vacinas de outras companhias. Ela reduz a gravidade da infecção, né? Então, por conta disso, a vaca ela tem uma melhor recuperação em termos de produção, em termos de contagem somática, em termos de qualidade do leite, do que animais que não foram vacinados. Então, estudos que fizeram avaliação econômica dessa vacina, por até ser uma vacina de custo baixo, ela tem um retorno ao investimento muito alto. Então, é uma vacina que serve como uma insurance, que a gente fala dentro do rebanho, né? Um seguro dentro do rebanho. Ou seja, é uma vacina que não é cara e que com certeza vai trazer um retorno ao investimento. Por outro lado, é uma vacina que é uma das poucas vacinas em que a gente tem que administrar no animal mais do que uma vez para ela ter um efeito específico. E existe um período entre as vacinações, entre as administrações, que deve ser seguido para que a vacina seja eficiente, que a vacina seja efetiva, né? Então, o que se recomenda dentro dos estudos que foram realizados, né, é de que estudos imunológicos foram realizados é que independente da marca da vacina que você está utilizando, que as administrações ocorram dentro de um intervalo de 60 dias, para que tu consiga atravessar o limiar de, de capacidade imunológica do animal e construir acima desse limiar para que o animal tenha uma resposta imunológica mais robusta, né? Então, se você fizer uma vacinação, por exemplo, no período seco e fizer a outra vacinação 90 dias depois, essa vacinação que você vai fazer 90 dias depois é como se você estivesse iniciando uma nova onda de estimulação Exato. imunológica. Então, se administra a primeira, você tem uma curva nesse sentido. Para quem estiver olhando o vídeo, vai conseguir ver. Tem uma curva nesse sentido. Na segunda administração, você vai ter uma estimulação imunológica ainda maior que vai ser construída em cima daquela fundação que você fez. Tem algumas vacinas que devem ser administradas de acordo com a bula, né? 3 vezes, tem alguma 2 vezes. Eu acredito que a vacina que tu consiga administrar 3 vezes, por exemplo, no período seco, quando tu mover a vaca para o close-up e depois dos primeiros 30 dias após o parto, tu consegue estender dessa forma a resposta imunológica, a capacidade imunológica desse animal por mais tempo. Porque se a gente tem que administrar no intervalo de 60 dias, após a última administração, tu vai ter uma resposta imunológica de no máximo aí 60, 90 dias. Não vai conseguir ter uma resposta imunológica muito mais longa do que isso. Como a gente está conversando de uma vacina para prevenir coliformes, a maioria dos casos de mastite por coliformes vai ocorrer dentro dos primeiros 90 dias. Então, essa vacinação durante o período de lactação, considerando o intervalo de 60 dias entre aplicações, ela vai levar o animal até lá aos 100 dias em lactação, o que é o suficiente para reduzir o principal impacto de mastite por coliformes. Não, bom demais, Thiago. E acho que, de modo geral, né, o que a turma sempre procura, por questão de manejo, seria fazer essas aplicações, né, no momento da secagem, no momento que vai para o pré-parto imediato e 30 dias após o parto, né? Então você tem 3 aplicações e justamente você falou aquele efeito aditivo, né? A segunda dose constrói em cima da primeira, a terceira dose constrói em cima da segunda e você teria uma prevenção até aos 100 dias. E a prevenção é, como você falou, talvez diminuir a severidade, não necessariamente os números de casos clínicos que você diagnostica, né? Mas eu acho que talvez algo também que seria importante dar uma pincelada aqui e só comentar, quando o pessoal está montando esse protocolo de vacinação,
tem que pensar também nas outras vacinas que você está colocando naquele período seco. É um momento que você estressa a vaca, porque você está secando ela, você vai mudar ela de grupo, vai ter formação de hierarquia novamente. E por questão de manejo, de facilidade de trabalho, a gente quer fazer todo o manejo naquele dia. E aí, às vezes, você quer fazer vacina para mastite, você quer fazer uma vacina para clostridiose, você quer fazer uma vacina para salmonela. E, sei lá, uma diarreia neonatal. Então, você faz 4 vacinas ali, você tem um monte de componente, bactérias gram-negativas, você pode ter uma reação muito forte naquele animal, e aí você juntar 3, 4, você pode até, possivelmente, induzir até o aborto daquela vaca no terço final de gestação, e a gente sabe que isso é extremamente não interessante, né? Então, talvez, muito importante trabalhar com o veterinário, se você é veterinário, levar em consideração esses intervalos, né, de cada vacina que você está utilizando, para evitar colocar 3 doses de vacinas gram-negativas no mesmo momento, né? Então, tem algumas fazendas que a gente trabalha aqui que acaba sugerindo uma semana antes da secagem faz tal vacina, ou uma semana depois da secagem, justamente para evitar essa carga tão pesada em cima da vaca, né? Exato. O que a gente recomenda é não utilizar mais do que 2 vacinas gram-negativas no mesmo momento, até porque o procedimento, a prática da vacinação já é um fator estressante para o animal, né? E a gente sabe, quando a gente toma uma vacina aí que é mais pesada, a gente fica meio bambo aí por 1 ou 2 dias. Agora imagina Exato. tomar 2 ou 3 vacinas com o mesmo potencial de causar uma reação inflamatória muito grande para o animal, não é nada bom. E tu comentou que pode inclusive causar aborto, e não só isso, mas também, se não causar aborto, muitas vezes o que acontece é pelo fato de animal estar em um nível de estresse muito grande ou um nível inflamatório muito grande decorrente da vacina naquele momento, que você vai prejudicar algumas vacinas, o efeito de algumas vacinas, o efeito preventivo de algumas vacinas que tu está procurando no ato de vacinar a vaca, né? Então, esses pontos que tu levantou são de extrema importância de ser considerado. A resposta imunológica, né, não vai ser a mesma, aquilo que você Não vai ser. tá buscando. Bom, beleza, Thiago. Eu acho que a gente comentou vários aspectos ali do pré-parto, o que a gente pode fazer, talvez, para evitar a mastite, ou talvez tentar diminuir, né? Porque a gente sabe que a mastite vai estar presente, independente da melhor fazenda que você for trabalhar. Talvez agora movendo um pouquinho para o pós-parto, né? Então, eu estava vendo até esses dias um artigo e mostra 40% dos casos de doenças ocorrem nas primeiras 3 semanas, 60% nos primeiros 60 dias. E aí, depois de 100 dias, quase não tem doença. A vaca vai ter talvez uma laminite, talvez um caso esporádico de mastite. Então, a gente sabe que o grande risco das vacas, né, o período que estão com maior suscetibilidade, seria esse pós-parto, e a mastite é também um cargo-chefe ali, né, liderando essas doenças também. Então, o que você acha que a gente poderia talvez fazer para ajudar a prevenir a mastite durante esse período, em adicional a todo esse manejo de pré-parto, de secagem, uso de selante e também a vacinação? Sem dúvida. Eu acho que o mais importante que a gente tem que enfatizar e procurar ao máximo é prover conforto para o animal, né? Eu acho que se o animal ele estiver num estado de conforto, três pontos importantes, eu acho que eu posso falar ah, nesse ponto, nesse período de transição ou início da lactação, que é extremamente importante. Higiene, eu acho que é fundamental, é fazer o dever de casa. Então, higiene de instalação, higiene do funcionário que trabalha ordenhando a vaca, higiene da sala de ordenha, higiene dos corredores, isso é de extrema importância. Então, higiene é um dos pontos. Nutrição dos animais, né? A nutrição é a base ah, da saúde do animal também, né? Então, prover ao animal uma boa nutrição para iniciar aquela lactação de uma forma adequada e conforto, né? Você vê que os três estão conectados, então, conforto para o animal, conforto de cama, conforto durante a ordenha. Então,
de ser uma ordenha calma, não fazer com que o animal se estresse, que a ordenha seja um momento de estresse para aquele animal. Então, conforto, um ponto importante, nutrição é a base de tudo para a produção de leite e higiene. Higiene em qualquer um dos setores de produção desses animais. Então, se tu fizer esses 3 pontos durante esse período inicial da lactação, durante esses 100 dias que tu comentou, certamente não só a mastite será reduzida, mas também outras doenças metabólicas que possam ocorrer metabólicas infecciosas, né, que possam ocorrer durante esse período. E também eu acho que vai trazer um melhor conforto, inclusive para os trabalhadores que estão aí, que vão estar trabalhando num ambiente mais favorável, né? Mais prazeroso, onde não precisa estar tratando animais a todo tempo, e o fato simplesmente de estar trabalhando em um ambiente onde você vê um monte de animais doentes, isso já por si só suga a tua energia, né? Então, acho que seguindo esses 3 pontos é possível obter sucesso e ser proativo no meio de produção. E é um efeito dominó, né? Então, que nem se a vaca nutricionalmente ela não está bem, não é só que a produção de leite dela não vai estar alta, talvez o sistema imunológico dela não vai ter as proteínas, os aminoácidos que precisa para produzir os anticorpos, e aí, consequentemente, você pode ter um caso de metrite, e essa vaca acaba não comendo mais ainda, aí depois tem cetose, tem um deslocamento de abomaso, acaba aumentando o risco de metrite, de mastite também. Então, é aquele efeito dominó, né? E em cima de tudo isso, você quer que essa vaca fique prenha, né? Para produzir leite na lactação seguinte. Então é um negócio complicado. Exatamente. E tudo isso está relacionado, né? Que nem a gente, em algum momento ali, eu comentei da questão dos dados do Eduardo Ribeiro lá, que mastite está relacionada com uma baixa fertilidade, né? Um aumento de tempo até prenhez. E a gente sabe que quanto mais demorar para essa vaca parir, menos tempo ela vai ficar proporcionalmente no pico, né, de produção, e aí ela acaba sendo menos rentável, né? Mas eu acho que era isso aí, Thiago. Talvez para a gente finalizar aí, talvez como mensagem final, também é extremamente importante fazer o diagnóstico precoce, né? Eu acho que você quer identificar esses animais o quanto antes para você fazer o tratamento com antibiótico. E uma coisa que eu gostaria que você talvez comentasse aí, antes de a gente finalizar, talvez explicar um pouquinho sobre a diferença entre terapia de curta duração, terapia de longa duração e também o que é a cura, né? Eu sei que você tem alguns dados bem legais de cura bacteriológica, que é diferente de cura. Então, se você puder elaborar um pouquinho nesse aspecto, eu acho que seria bem legal para a turma apreciar isso também. Não, certamente. O tratamento de mastite durante a lactação ou até programas de controle de saúde da glândula mamária durante a lactação também daria mais um tópico aqui para a gente estar conversando um bom tempo. Mas em relação a protocolos de tratamento propriamente dito, primeiramente é importante saber qual que é a etiologia, quais são os principais patógenos que causam mastite no teu rebanho. O fato de identificar de uma forma precoce aumenta em grande escala, né, a tua chance de cura de infecções nesses animais, porque elas vão ocorrer de uma forma ou outra, seja ela em alta prevalência ou baixa prevalência, dependendo de quanto competente é a fazenda em controlar, em prevenir a mastite, né? Mas ela vai ocorrer. Então, saber os patógenos que estão causando, isso é importante e vai ditar que protocolos você vai utilizar para controlar a mastite no teu rebanho. Aqui nos Estados Unidos, e em diversas fazendas no Brasil, patógenos contagiosos estão mais bem controlados, ou seja, não são a principal causa de mastite nos rebanhos durante a lactação. Hoje, a maioria dos patógenos que causam mastite nesses rebanhos mais modernos, se podemos dizer assim, modernos do ponto de vista progressivos, né? São patógenos ambientais, que têm o ambiente como reservatório principal. Mas, pelo outro lado, muitos veterinários eles estão condicionados a utilizar terapias estendidas para controle de mastite, pelo fato de que há 20, 30 anos atrás, ou até algumas fazendas hoje em dia, se confronta-se ainda com patógenos contagiosos, por exemplo, o Staphylococcus aureus, onde que existe uma maior taxa de cura se você utilizar uma terapia estendida.
Não é muito mais alta, mas pode aumentar a tua taxa de sucesso. Então, um estudo que eu desenvolvi em Cornell demonstra, principalmente para patógenos ambientais gram-positivos, demonstram que a maioria, o maior impacto que tu vai ter na redução da contagem bacteriana no leite de uma vaca infectada com mastite clínica é nos primeiros 3 dias após primeiros 3 dias de tratamento. Então, assim como eu, tem outros pesquisadores de renome no mundo que também estão caminhando para essa mesma ideologia de que não é necessário mais tu fazer um tratamento de mais do que 3 dias. Muitas vezes você vai numa fazenda e estão utilizando um tratamento de 8 dias para mastite clínica, ou até vão parar de tratar quando param de ver os sinais inflamatórios da mastite. Continuam tratando todos os dias até a mastite desaparecer. Inclusive, num estudo que eu desenvolvi no Brasil, teve fazendas que administraram antibiótico na glândula mamária da vaca por 15 dias, num estudo de caracterização de mastite clínica. Então, isso não traz benefício nenhum. Se o animal não tiver uma taxa de cura nos primeiros 3 ou 4 dias de infusão de antibióticos, é muito difícil que essa vaca vai responder ao antibiótico. É uma potencial candidata a se tornar crônica. Então, eu sou uma das pessoas que recomendam e que veem valor em fazer um tratamento de curta duração. 3 dias de tratamento com antibiótico intramamário e espera-se até 7 dias para ver se existe cura clínica. Não há necessidade de tu fazer terapia estendida para tratar a maioria dos patógenos que a gente está lidando hoje em dia. E eu acho até que é muito interessante que, assim, o que é a cura, né, da mastite? Mastite é uma infecção, é uma doença infecciosa, né, normalmente causada por bactéria, tem algumas exceções, mas normalmente é bactéria e a gente entra com antibiótico para fazer o tratamento. Porém, e acho que você tem uns dados bem legais sobre isso, você inicia o tratamento com antibiótico, você faz a cura bacteriológica, você acaba matando aquela bactéria, vamos dizer que era um caso de, sei lá, Streptococcus. Você matou o Streptococcus não está mais lá, porém, as células que estavam combatendo aquela infecção, as células somáticas, o processo inflamatório ainda está naquela glândula. Então, você ainda tem grumos, e eu acho que isso talvez é um dos motivos que o pessoal tem tanto, talvez, preconceito ou dúvida de partir para um protocolo de curta duração, porque no terceiro dia, essa vaca ainda tem grumo. Fala assim, pô, eu não posso parar com antibiótico agora, porque ela está ainda com grumo, ela está ainda com a doença. Na verdade, talvez ela não tenha mais bactéria, né? Ela só tem aquele processo inflamatório. Então, talvez para as pessoas que tentam estabelecer esse protocolo de curta duração, de 3 dias ou 4 dias, talvez é muito importante deixar claro para as expectativas do produtor e da pessoa que faz o manejo do hospital e das vacas ali, de que ele deve avaliar a cura sintomatológica no quinto, no sexto dia, e aí ele pega e move aquela vaca para o curral de lactação, o curral normal do grupo, da fazenda, né? Então, eu acho que isso talvez é um problema, mas não é, né? Mas entender que tem 2 tipos de cura, né? A cura bacteriológica e a cura sintomatológica Cura clínica. A cura clínica. E tudo isso eu aprendi com você, Thiago. Estou só parafraseando aqui, que eu lembro que excelente, em mas alguns esse é o dos nossos ponto. Acho que esse é o ponto importante. Acho que muitas pessoas confundem inflamação com infecção, né? Então, é a mesma coisa que quando a gente tem gripe, muitas vezes a gente está curado da infecção, mas continua apresentando aquela tosse chata por um mês depois da gripe ou que tu teve, por conta de que a gente ainda, o sistema imunológico ainda está reagindo àquela infecção anterior ou àquela inflamação que teve anteriormente. Da mesma forma é com a mastite. Então, a infecção normalmente ela é eliminada antes da inflamação. Então, você elimina a bactéria, mas os sinais inflamatórios levam um pouco mais de tempo. Então, é importante entender isso. E é por isso que a gente é condicionado. Muitas vezes existem fazendas que administram antibiótico até a vaca não apresentar mais sinal inflamatório. E muitas vezes o que está causando aquela inflamação é a própria lesão que tu está causando por infundir uma cânula todos os dias no teto daquela vaca.
Então, isso é um ponto importante de ser levado em consideração, sem dúvida. E também, assim, perda de dinheiro, né? Você está utilizando antibiótico de forma exagerada, você tem um período de carência até poder colocar aquela vaca, você acaba prolongando aquilo, e aquele leite que você poderia estar vendendo para o laticínio, você está tendo que descartar. Então, o aspecto econômico também é muito importante, né? Nesse conceito da curta duração contra a longa duração. E aumentando o risco de resistência, sem dúvida, né? Com certeza também. Bom, Thiago, eu acho que era isso aí. Eu só tenho a agradecer aí pela nossa conversa. Eu acho que se deixasse, nós conversávamos mais umas 3 horas, que eu sei que você é bom de conversa e você tem também muita bagagem para compartilhar com a turma, mas eu acho que a gente programou aí para os 40 minutos e já deu um pouco mais que isso, né? Mas eu queria agradecer de coração aí o tempo, eu sei o quanto você é ocupado aí, mas é muito legal ter alguém que como você que tem essa exposição, que está trabalhando num ambiente diferente e compartilhar alguns tópicos, alguns conceitos e também algumas realidades com o pessoal que está lá no Brasil, que eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai gostar muito de escutar todos isso. E tem muitos conceitos que o pessoal já sabe, mas é sempre bom dar uma relembrada, bater aqui na cabeça, relembrar aquele conceito e voltar a aplicar no dia a dia, né? Não, sem dúvida, agradeço muito pela oportunidade. Eu acho que, como eu disse, eu sou um fã do Legítimo Ruminante e fazer parte disso agora é um privilégio muito grande e estou à disposição para eventuais oportunidades que venham a ocorrer no futuro. Agradeço muito pela oportunidade e tu sabe muito bem que a gente aprende sempre muito um com o outro quando na nossa jornada aí, na empresa que a gente trabalha hoje. Então, que continue dessa forma e bom, realmente muito bom ter feito parte do programa hoje. Aí, com certeza, Thiago, fica no aguardo aí que eu vou te solicitar novamente. Vamos ver se a gente acha um tempo aí para a gente gravar de repente um episódio, alguma coisa aí sobre outros assuntos ou até sobre mastite, mas em algum outro ponto que a gente acabou não comentando hoje por questão de tempo. Bom, pessoal, então era isso aí. A gente teve hoje entrevista aí com o Thiago Tomasi, que ele é consultor técnico da Merck Animal Health, que seria equivalente a MSD aqui nos Estados Unidos. E a gente comentou sobre vários aspectos aí da mastite. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @legitimoruminante. Você pode mandar lá uma mensagem no privado com alguma sugestão, alguma crítica, que a gente está sempre tentando trazer informações relevantes aí e perspectivas do pessoal que está trabalhando com gado leiteiro aqui nos Estados Unidos, para você que está aí no Brasil também na lida, que a gente sabe que os desafios são parecidos e a gente pode aprender nos dois cenários. Beleza? Muito obrigado pela atenção. A gente vai ficando por aí e até a próxima, pessoal. Um abraço.